Começando mais uma edição do Fala VJ, e hoje nós vamos receber duas apresentadoras que fizeram muito sucesso ali nos idos, na metade dos anos 2000. Talvez as primeiras que tenham chegado já com grande destaque na internet. Elas pegaram o bastão do empoderamento feminino e levaram para a geração da MTV e para a geração do YouTube. Estamos falando de... Tadã! Titi Miller! A gente tem plateia, é verdade. Gente, eu preciso dizer que é muito emocionante esse momento de primeiro ouvir você falando assim Não, oi? Vai ter que refazer. Vou ter que começar de você, só chamou a Titi. Não, eu falei Marimun. Mas então não ficou, não deu pra ouvir? Chamou. Gente, tá tudo bom. Eu só tava flutuando aqui, na verdade. Então, já que parou, posso acertar só mais uma coisa? Gente, já tem que ser ao vivo. Ao vivo. É verdade. Movimento Televisão Verdade. TV. Televisão Tinha com uma coisa verdade. de verdade ali naquela televisão. Vou te dizer que o negócio de fazer ao vivo foi assim que eu aprendi também, né? Porque Foi, eu né? Fazendo de verdade, né? eu não tinha fazia outra televisão, não era nem comunicadora direito. Maneira. Ah, não, você já era como... Vocês dois já tinham destaque já Primeira na vez que eu internet. apareci, Não, eu não. Sim. Eu vou guardar esse Você informação. começou na internet da MTV. Ah, sim. Né? Aí sim, mas eu não sabia nem que era podcast, quando a Kika me chamou. Eu falei, Não sabia nem que era internet. Chamava podcast? Era o Podsex. Podsex. Era um podcast que depois virou um Olha videocast. como você era avançada, Amiga. amiga. Cheguei quando era Gente, Tomate, é 2008. Você chegou em 2008. Você foi um pouco mais cedo, né? 2007. Fama na internet, você diz? Não, que Ou você MTV? foi... Não, a gente entrou no mesmo ano, Mesmo ano. 2008. Ah, vocês entraram no É mesmo que a Mari já ano. chegou na grade com um programa. Quando vocês quiserem. Eu cheguei estrela. Só você que não sabia. Eu cheguei estrela. Você tava fazendo um programa, cara. Porra. Vai, valendo agora. Agora. Tava com muito sucesso no blog. Era um blog, um fotolog, um fotoblog. O que era? Um videolog? Cara, tudo. Eu tava lá literalmente quando a gente tava carpinando a internet. Sim. Nossa, mas assim, nos primeiros mesmo, né? E aí eu fiquei famosa na época do Fotolog, que foi a primeira rede social. Primeira rede... Não, tinha o Orkut. Não. Não, Fotolog antes. Fotolog foi Antes de tudo tinha o Fotolog. Ah, é? E aí você postava uma foto e um texto embaixo. Era igual o Instagram original, não, porque hoje em dia você faz 800 milhões de coisas no Instagram, mas o Instagram original, que você posta uma foto, o povo comenta, segue um povo, troca, era isso. Só que, além de tudo, ainda tinha um ranking. Então, na página inicial tinha os mais vistos da semana, os mais vistos do mês, de todos os tempos. Teve uma época que eu tava lá, pá, nos 3. É mesmo? E o que é que você postava, assim, que as pessoas Selfie. ficavam tão animadas? Selfie, Que era uma com cabelo novidade, colorido gente. E meia listrada. Exato, exatamente. É murcha, né? Mas assim... Emo before it was cool. Não, e super fetichinha, assim, né? Tinha Postava uma umas fotos de sensualidade, cosplay. tinha. Primeira celebridade da internet. Primeira Maria. celebridade. Ai, como ela me vende oficial bem, vou da andar sempre internet com você, brasileira. amiga. Sempre do meu lado. Vamos fazer um programa juntas? Já! Não, como é que a gente tem Ai, meu Deus, tá bom, combinou, hein? Ó, a gente vai falar do programa que elas fizeram junto, que é o Acesso, do podcast que elas vão fazer juntos, que elas vão revelar aqui pra gente em primeiríssima Em 15ª mão, décima porque a gente na verdade, já tá Porque não galera. existe mais primeira mão hoje em dia, né? A gente já em primeira mão foi no dia que ela teve a ideia já, que ela já Aí fez você já story, teve a ideia fazendo a entendeu? live. Não, No meio da no live. dia seguinte foi prêmio Multishow, aí eu sou um livro aberto. Assim como minhas pernas, não tô brincando. Mas eu parei pra falar com o menino do Papel Pop, ai, saudade do meu irmão. Eu falei, então, Pop, meu vamos Deus do fazer céu. um Felipe, não é? videocast Felipe junto. Cruz. E aí começou, e juntou todo mundo. Aí veio o pessoal do Léo Dias da Caras, eu já comecei... Gente, então, vai acontecer. Aí, assim, era o povo todo passando, popozudo atrás, e eu hablando sobre o programa no dia maravilhosa. seguinte que a gente teve a ideia. Ela é maravilhosa, Fantástico. vende Não muito bem. trabalhamos com mistério aqui. Não. Mas você seguia, então, o fotolog da Marimun? Não, eu não seguia porque eu não conhecia. tinha Fotolog, porque eu não tinha acesso. Ah, mas por quê? Incrivelmente. O Poxa, a acesso menina só que veio fez o depois. acesso não tinha acesso à internet. Por que não? Não, eu não tinha. Eu tinha apenas um computador em casa que era disputado a tapa por duas irmãs.
Mais então velhas. A gente tá falando de nem 2003, tinha tá? Fotolog, assim. Eu não tinha uma conta no Fotolog. Eu sabia que tinha uma galera que bombava no Fotolog. Eu tinha umas amigas que postavam fotos meio que inspiradas na Marimun, mas nunca serão. Nossa! Humilhadas! Quer falar o nome delas agora? Arroba. Tudo viraram mãe, cientista, não sei o que. A gente Legal, tem, cientistas. tem uma que é nossa, que tá arrasando, aliás, Cris. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Então você não seguia a Não Marimun porque seguia você não a tinha Mari, acesso à eu- internet. Não, A gente eu- só se conheceu na Na MTV em 2008. no corredor da MTV, assim. eu E lembro numa de- festa E- que eu lembro que a gente tava enfileirada, várias garotas muito maravilhosas assim, e a gente tá nessa mesma foto, né? Que tem Kika, Sim, e que eu tô fazendo uma Sofia. careta. Todo mundo fala, agora faça uma careta. É, e Madame aí fizeram Mim. assim, ó. E eu fiz assim, ó. Eu levei muito É a careta do sério. pânico da Titi, Eu levei muito a sério, maravilhosa. tem um monte de mulher gata fazendo... E eu desfigurada na foto. Nossa, crer. gente. É que chateei. você se entrega, amiga, isso tá uma verdade sobre você. Mas como é que começou o seu Fotolog, assim? Cara, é porque eu literalmente estava na internet há muito tempo e fazendo blog desde 97 e aprendendo essas coisas todas aí, né, possibilidades. E eu lembro que eu tinha já o meu grupinho de 7 pessoas que estavam na internet. E a gente inventou já umas primeiras ideias do que era uma rede social. A gente fazia junto um site onde todo mundo tinha uma foto e esse endereço era tipo marimon.jpg e eu mesma manualmente atualizava. Era como se fosse uma rede social de só 7 pessoas. E era meio que um clubinho ali, porque os blogueirinhos lá, Roots, Raiz, do começo, a gente tinha essas comunidadezinhas para se ajudar também, né? Mas Cada um bem ia pra um lado. adolescente também, né? Uma galera bem... Entre adolescência e começo dos 20 já, na verdade. Amiga, eu sou de 82. Corta pra uma lágrima. Assim. Não, tá tudo Você bem. de que ano que é? E tá tudo bem. 86. 86, quase que vocês nasceram no ano que eu entrei na MTV. Meu, quase. Que ano tu Falta entrou pouco na ano. MTV, 93, meu. Vocês tinham Ai, eu 5 anos, assisti 7 tudo, anos. você é uma influência na minha vida. Nossa, nem acredito. Não, que e a eu primeira aqui. vez que eu apareci na MTV, você que Fui eu que me te botou. apresentei? Você É. tava falando, e tem a Marimun, eu não sei se vocês conhecem, aí pá, começou a falar de mim e eu fiquei muito emocionada. Eu falei, meu Deus, eu fui parar na MTV, olha só, quem diria. Venci na vida. Assim na Que vida, legal. nas bocas de Casé aqui, ó. Você encontrou ela no corredor. Como é que foi pra você encontrar a Marimun? Porque Marimun era um acontecimento também, né? Você chegava, Não, e ela tinha o cabelo colorido, era uma Sim, coisa, naquela assim, a época Mari não é era tão muito comum. carismática, ela tem um negócio, assim, de, tipo, Chamativa. ocupar o espaço, a Mari... Sem querer, tá? Não sou espaçosa. Não, mas com a energia mesmo, assim, tipo, quando tu chega no camarim, aconteceu alguma coisa, assim, sabe? Contagia, todo mundo, tipo, meio que muda o semblante até, assim, vibra muito bem e positivo, assim, então... Eu lembro que ela desceu e a gente não se conhecia, mas tipo, meio que gosta de ti de graça, Não, assim, eu a gente, também. A nossa, gente teve uma conexão instantânea, muito assim. instantânea, foi muito louco. Eu lembro muito também de ver você fazendo seus trampos e te encontrar. Eu sempre pensava, gente, a Titi é demais. Tipo, pessoa que eu quero ser amiga. É sério? Nossa, então, eu tava fazendo Podsex ainda, que era um programa que... Que bom que não foi muito pro YouTube, porque senão... Pode ser que esse é o programa que você, assim, sua entrada na MTV foi através do site da MTV, né? Não foi pela através TV de em um si. podcast em De um 2008. Gente, Cheguei olha, quando tudo era mato. Ela tava muito lá na frente já, cara. E era Então, eu Podsex. e Kika, na verdade, né? Podsex. Podsex. Era um podcast que virou um videocast, que virou um programa de TV. E quantos anos você tinha ali? Eu tinha 21? 21 anos já dando dicas sobre sexo. Não era nem dica, era falando, né? Hablando, parlando. E a gente acabou virando aquele top 5 do CQC, um programa que infelizmente tinha uma boa intenção, mas acabou virando palco para muita gente aí, que a gente não precisa nem falar, né? Extrema-direita, Aquele que não devemos mencionar o nome. Mas acabou dando uma visibilidade pro programa e tal, das barbaridades que a gente falava, porque a Kika também é gaúcha, então a gente falava cada merda, assim. Kika, que, nossa você e a Senhora. Kika Martinez que apresentaram. Sim, a Kika agora tá no Canadá, né? A Kika virou Canadense. sagrado feminino, tá com uma filhinha, coisa mais linda. Quer dizer, então, que o sucesso seu não foi por causa que você estava fazendo um programa na internet da MTV, foi porque você Nunca. apareceu no top 5 do CQC. Não, assim, Foi o que te Muito bom. catapultou
catapultou? Não foi que me catapultou, porque o Podsex, ele já deu uma bombada lá no portal da MTV. Como porque na não, né? época- Falando de sexo, né? Sempre e é um assim, assunto, falando né, sem gente? nenhum Assunto. tabu, assim, falando do mesmo jeito que eu falo hoje, só que falando de outras coisas, porque a gente tá falando de 2008 em outra Sim. época, assim, com vários comentários, assim, bem questionáveis, gordofóbicos, bem machistas mesmo, assim, que a gente, né, tá aí todos os dias em construção. Aliás, Você fazia esses comentários ou os comentários apareciam no... não, os entendi. comentários que apareciam, eu não vou nem comentar os comentários, que era cada coisa horrorosa, mas a gente falava sobre sexo e assuntos, né, enfim, que Importantes, né? permeavam esse universo na perspectiva de meninas. Eu olho pra trás e vejo uma menina recém saída da adolescência de 21 anos sem embasamento jurídico nenhum, porque não teve ninguém da MTV pra falar o que a gente poderia ou não falar. Verdade, não Mas isso, o Zico não tava lá, era Cris Lobo. E aí eu drop Mas a coisa do embasamento jurídico nem parece ser o maior desafio. O maior desafio é o embasamento de vida, de repertório. sim, Você tem 21 anos exatamente. falando É muito nova, né? na televisão sobre sexo. Não, e provavelmente você não praticou tanto até que momento. Mas não era sobre porque praticar, você também não. É sobre maturidade pra falar sobre esse assunto. E a gente- assuntos que permeiam, né? e era um assunto, enfim, era falado sem nenhum tabu, de uma forma bem livre, bem espontânea. Mas como é que é? As pessoas mandavam perguntas, vocês respondiam coisas? Não, tinham assuntos do dia, e aí tinham quadros, o programa, eu tô falando, Sim. tá? Programa de TV, que teve no Overdrive, que aí tinha, sei lá, a gente falava umas coisas do tipo golpe da barriga, umas coisas assim que hoje são totalmente... Você entende? É outro universo, a gente jamais seria uma pauta hoje, falar sobre golpe da barriga. E era outro universo, O que é o golpe da barriga? quando uma mulher engravida, supostamente para ter, né, recompensas financeiras do entendi. pai da criança. E é isso, aí a gente fez esse programa durante um ano no Overdrive, depois um ano na grade da MTV, até que começou o acesso. E aí foi com vocês duas. Porque a história do acesso era assim, na verdade ele já existia. Era a Sofia, o Léo e a Kika. Sim. Um Sofia programa Reis. de Sofia 2 Reis. horas, se não me engano, bem longo, falando sobre música um pouco mais underground, né? Aquela coisa meio da MTV mais cool, assim, querendo falar de indie, de não sei o que. Tinha música ao vivo também. Tinha banda Tinha. no estúdio, Tinha? lá no Que quinto legal. andar. E aí, por algum motivo, que aí talvez caiba mais a equipe de Retaguarda. produção ali, dizer por quê, mas não tava, enfim, não tava do jeito que eles gostariam talvez que tivesse, e aí queriam fazer uma mudança radical do programa e apostar na cultura pop, até porque, se não me engano, foi naquela época que começou a dividir as categorias de temas musicais, então Que entrou tinha o China o também. China pra falar de música brasileira, a Gaia pra falar de indie, o Chuck pra falar de rock, e a gente ficou com pop. E aí eu lembro que era, tipo, com certeza a Marimu vai fazer, e vamos pegar umas pessoas aí pra botar mais uma pessoa pra conversar com a Mari, pra ela ter uma conversa, né? E aí eu lembro que rolou essa coisa meio que, o que você acha da Titi Miz? Eu falei, eu amo. Pode trazer. Perguntaram pra você? E eu lembro que a gente fez até um dia de teste. Não sei se você lembra. Não, a gente fez foi? um piloto, e se olhar o piloto... É. Não, a gente nunca olhou o piloto, mas assim, eu lembro tenho de medo como de é olhar que essa foi. Eu Não, tenho medo também. Mari, o piloto e o último programa... São iguais. Não sei se iguais, né? Mas assim, a vibe é muito parecida, porque tem muito lance da gente... Primeiro que eu atropelo o que todo mundo tá falando, aliás, é um dos motivos de eu sentar aqui, porque eu preciso ver quem é que tá falando, senão eu falo mais que o velho da cobra. Mas a gente se encaixava, tipo, a gente tinha transmissão de pensamento, e aí uma falava num timing, a outra encaixava... Assim, era um grande Tetris que encaixava perfeitamente desde o primeiro momento, desde o piloto. E eu acho que a gente é bem yin yang, assim, né? Porque a gente somos duas librianas. Quem é aí? Eu Quem é sou aí? Porque yin eu tô olhando assim, e a as duas Titi é parecem yang. yang. Sei. Você é yin? Eu sou a pessoa que tinha que aumentar o volume do microfone e a Titi era a pessoa que tinha que baixar um pouquinho. Entendi. Por exemplo. É. E a Titi era uma hora que, tipo, às vezes eu tava até meio um pouco mais energia baixa e a Titi sempre tem uma energia mais alta. E eu sempre falava, nossa, que bom, assim, né? Tipo, a Titi tá aqui. E às vezes até a Titi também tava num momento mais assim, e eu sempre entrava, né, pra dar. A gente sempre se apoiou muito, assim. Eu quero dizer que a gente encaixava, assim, Sim. ó, energias. E o programa de era ao encaixe. vivo. Deu match. Era Deu ao match vivo. total. Era ao vivo, diário.
Qual a interação eu não do sei público? por que era o primeiro programa a entrar na grade em janeiro e o último, nós éramos o único programa que gravava depois do VMB. O que eu acho uma extrema sacanagem, porque Todo até o mundo Top louco. 10 era gravado. Eu tô olhando pro Zico Góes, que era o nosso diretor de programação. E teve um VMB, tu lembra que eu tava com crise de riso e não conseguia parar de rir? Aí os Restart entraram, ainda tá batendo ainda. E aí, eu com um brinco só, assim, fora de esquadro, passei Um olho assim, outro assim, né? o programa tentando inteiro focar meio no na TP, diagonal, assim, porque era virada. E a Fernandinha, tava dirigindo a Fernandinha, Vocês gravavam no dia seguinte do VMB. ao vivo. Acontecia o VMB, aí tinha tinha a que entrevistar os festa, vencedores. vocês tinham que entrevistar todo mundo e tal. Era quente pra caramba o negócio. E aí sobrava pra gente, que tinha programa diário. A gente também nunca ia no verão. Eu, pelo menos, nunca fui no Eu verão. fiz o Verão MTV. É que você fez na época que eu tava fazendo scrap, eu acho. É. Aí quando a gente tá fazendo acesso, a gente não podia O, fazer. o Podsex foi primeiro um podcast, depois um videocast, e depois ele estreou no Verão MTV de 2008 para 2009. Nossa. E aí ele entrou na grade em 2009 Seguindo inteiro. o mesmo E formato. aí, em 2010 que a gente começou o acesso. Mais só. ou menos, assim. Sempre gravado. Tá. Eu acho que teve um Podsex só que foi ao vivo, e eu lembro da Fernandinha Morgado, a Bia Morgado, Bia falar Morgado. no ponto, eu fazia assim. Porque eu não estava acostumada com ponto, Sim. né? A gente falava. Nossa, pode Quais ser. foram os sempre, maiores né? desafios, assim, se você está falando do ponto? O ponto realmente é uma coisa difícil, porque não é só você, né? A pessoa que está falando no ponto é que tem que ser boa, sabe? Ter um time bom, entrar com um tom de voz legal, pouca informação, objetivo. Tem que Isso é bem saber. complicado, ele né? Ele também tem que encaixar assim com você, né? Também. Quais foram os desafios que vocês tiveram? Porque você tudo bem, você já estava, vamos dizer, treinada ali do Overdrive. Você estava Nossa. mais treinado no Photoblock. Você não tinha... não, pra mim foi Você foi a pioneira da chute na selfie, como você cara. falou. Porque Foi selfie nem tinha celular, né? Era Tinha que fazer TechPix, selfie como é com... que Não tinha, eu ainda Não falava, tinha. um dia, gente, vai ter o videolog, eu falava. Você Um dia vai ter o videolog. Porque um dia a internet vai ser rápida e vai dar pra ter vídeo ao invés de foto. Meu Deus! O que é isso? YouTube que chama, né? Não, eu tava super Ó, dó. assim, ainda no texto. E o texto é bom porque você pensa, aí você relê, aí você deleta um pedaço, aí você pesquisa ali no Wikipedia, aí você adiciona um trecho. Então, não é que você sai falando, né? Não. E sair falando, ainda mais num programa ao vivo, que você não pode deixar, né, Sim. aquele respiro, você não pode errar, você não pode ficar nervoso e tropeçar as palavras, né? Pra uma pessoa que é muito tímida, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era aquela criança que adorava a festa junina, mas odiava a hora que tinha que dançar. Eu me escondia pra não participar. Eu adorava a parte da comida, né, maravilhosa, mas a parte de me expor, assim, sempre foi meio complicado. Então, assim, pra mim foi um desafio. Eu lembro quando me chamaram oficialmente, né, pra ser VJ, eu falei, ai, lógico que eu quero. Eu cheguei em casa e falei, Puta que pariu. não, eu não sei fazer isso, né? Como é que eu vou ficar na frente de uma câmera fazendo coisa ao vivo? Socorro. Aí eu lembro que eu tive até uns 2 pilotos, na verdade, que a Betina Hanna maravilhosa, um beijo pra ela. Betina, Meu grande beijo, anjo de Betina, luz. muito boa. Meu anjo de luz. Me treinou, assim, eu lembro que eu entrevistei pessoas umas 2 vezes, assim, tentando entender como era TP, ponto, ficha, e esse negócio de entrar nesse ritmo sem parar e fazer publi, né? Eu lembro de uma Nossa, publi que o os TP publi sumiu acontecem. e eu lembro que o esquema era pôr sempre a mãozinha aqui no ponto, que era o socorro. E eu lembro da Betina, acho que tem um ataque de riso, amiga. E lendo, pegou o texto e começou, o celular. Aí eu, o celular. Aí ela falava, tem 3 pontos, não sei o quê, de pixels de câmera. Daquele tempo, né, de ouvir, tem 3 megapixels de câmera. Cara, foi horrível, assim, mas vários desses momentos de desespero que você sente que você tá caindo naquele elevador do Play Center que Sim, dá aquele que drop, cai mesmo, assim, que não... Você sente que você aquele vai que morrer. cai, que o parque que fecha, né? As Parece pessoas têm um que a morte acidente. Então... certa, mas É eu difícil, sobrevivi. né? E Mas você eu- já tinha uma identidade visual, assim, bastante forte por conta do Fotolog, assim. Sim, E foi uma coisa que foi absorvida na Isso, TV, é. ou tentaram Não. mudar? Porque a minha tentaram mudar, não sei se tentaram Tentaram, conseguiram, foi horrível. Foi horrível. Todo o programa. É um trauma. Não, eu Eu acho que também sou bem traumatizada. pra mim não,
não, pra mim era tipo, você não. você pode vestir o que você quiser. Porque as pessoas gostam de você porque você tem esse look. Aí, é claro, a necessidade de você ter um look por dia, num programa diário, realmente chega horas que você tá usando roupas que você fala, mas só tem essa. Ah, tudo bem, vai essa mesmo. E tem horas que você... Mas assim, no geral, a minha entrada foi muito tipo, a gente quer a Mari Moon porque ela é a Mari Moon, ela já existia, já tinha realmente essa identidade que nem você tá falando. Então eu fui absorvida desse jeito, com certeza. Mas você sabe que essa coisa do nervosismo que eu ficava era enorme. Tinha uma hora que eu tava com uma ficha, um TP, a minha vista ficava turva porque eu tava muito nervosa e eu esquecia qual era o nome da pessoa que eu tava entrevistando. E eu lembro de ter entrevistas bem no primeiro ano que já era tipo pitch, saca? Tipo, e eu pensando, meu Deus, qual é a próxima pergunta? E eu não queria mostrar que eu tava olhando a ficha, porque eu odeio o entrevistador que fica olhando o texto, né? Ixi, tá, vou jogar fora. Não, é que tem gente que fica lendo, pra dar a entrevista da pessoa assim, né? Sim, porque eu quero... E o Eliel nem corta, né? A câmera pra proteger a pessoa, né? Deixa bem. Mas eu achava que eu não ia aguentar, sabia? No meu primeiro ano eu achava Sério, que... Mari? Sério, eu ficava muito nervosa ainda, muito. Nossa, eu nunca imaginei. Muito. E eu falava, se eu não superar esse nervosismo, não vai dar. Eu vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. Então, assim, não sei se eu vou dar conta. Não, primeiro ano já te botavam lá no subsolo do camarim, do VMB, pra entrevistar as pessoas. Era muita confiança que eles tinham na gente. Nossa, total. E eu já tava assim, tipo, querendo chorar, porque meu ponto não funcionava. A Júlia na minha frente me salvando sempre. Mas eventualmente passou. Eu acho que a MTV tinha uma coisa muito maravilhosa que nenhuma outra TV tinha e tem até hoje, que é ser muito despretensioso, assim. É verdade. Eu nunca me senti nervosa na MTV, porque eu achava que... Eu tô falando agora aqui, vai ter um público X que vai assistir, mas a impressão que eu tenho é que só tá nós aqui escutando. E assim foi com depois o MTV Sem Vergonha, que foi um programa que eu fiz com o DJF sobre sexo, foi com o Viva MTV, que eu fiz com a Marina Persson, o Acesso nem se fala, porque acabou virando ali confraria total, né? Então, por mais que fosse, meu Deus, eu estou entrevistando sei lá quem, né? Enfim, eu não achava que... Eu tava sempre pensava assim, eu não estou operando o cérebro. Eu estou fazendo um programa de TV para ser divertido. No momento que não for leve, não vai mais valer a pena. Eu estudava design antes de ser apresentadora. Qualquer coisa aí, né, volte 3 casas e a vida vai nos mandando ali para outros caminhos. Mas eu lembro de estar na coxia, assim, do VMB do primeiro ano, acho que do VMB de 2009, que eu apresentei com o Marcelo Taz e com a Kika, falando lá do CQC. Porque tinha essa piadinha. Apresentado um prêmio, uma categoria. Uma categoria. E a Kika super nervosa, assim, tipo, tremendo na ficha. E o Marcelo Taz fofo lá, querido e tal, a gente tentando quebrar o gelo. E eu, gente, tipo, não... Era pra eu estar nervosa, será? Será que eu tô levando... Você tem mais autoconfiança, no geral. Acho que você não era uma criança tímida, por exemplo. Não, nem um pouco. Mas é que eu não Mas levava timidez tanto. e autoconfiança são coisas... Eu acho que elas estão meio próximas, né? Uma pessoa mais insegura, normalmente é mais tímida. Não sei se eu sou tão autoconfiante assim, não, Mari. Eu acho que eu levo as coisas mais... É que você... Acho que talvez meio tanto faz se der errado, ou... Porque eu acho que talvez o medo de tanto de dar errado, às vezes deixa a pessoa mais nervosa. É que eu acho que quando deu errado... A gente pode usar isso também. A nosso favor, né? Exato. Que o erro, não existe errado, não existe deu errado, sabe? A gente pode contornar Mas sempre. no começo deu errado. Você falou, porra, os caras queriam me mudar. Como é que foi? Quem era Titi Miller? Que você já fazia design, você devia ter um design próprio seu de quem que você era. E aí você chega lá no Overdrive, as pessoas querem... Qual foi a mudança? Para você ficar um pouco mais sexy, mais romântica, mais isso, mais aquilo. Vai rolar exposed, tá? Faz parte, pô. Você tem 10 anos já, 20 anos quase. Na verdade, não era muito isso, assim. Eu tinha o cabelo vermelho, na verdade, eu pinto o cabelo desde os 13 anos de vermelho e eu sempre tive o mesmo estilo. Agora, depois que eu virei mãe, mudou um pouco, mudou bastante, na verdade, que eu preciso usar calça, enfim, criança pequena. Mas eu sempre fui bem retrozinha. Gostava de vestidinho, né? Aquela coisa assim, meio... sei lá, Zoe... Tu me chamou de Audrey Hepburn uma vez, na saída de uma festa que tu me deu uma carona. Foi? Falou, tu parece Audrey Hepburn. Então é verdade mesmo. Eu nossa, não lembrava disso. Me deixou na porta de casa. Fofo, querido. E aí, durante o Podsex, isso não era muito
uma questão, tinha lá os figurinos, mas eram uns figurinos que tentavam sexualizar o mínimo possível pra não fetichizar eu e a Kika, então eram umas, tipo, camiseta com calça. Aí eu lembro que tinha uns comentários de caras que eram tarados por pé, aí a gente começou a apresentar de meia. De meia, nossa. O Mas cara quando eu tarado comecei- por meia, aí você põe um... Bota uma pantufa. Uma pantufa. Pô. Aí, quando eu comecei a fazer o acesso com a Mari, veio um direcionamento para que eu voltasse a ser morena, porque a Mari tinha um cabelo colorido e óbvio que ela não ia pintar, e que eu mudasse radicalmente o meu estilo de roupas, assim. Eu fui uma crise, você lembra, né? Foi uma crise séria, assim. Eu falei, gente, eu não me vejo colocando isso, pelo amor de Deus, Isso eu não o quê? vou ficar... Eu não entendi o que... Você ia virar o quê? Ah, meio emo. Amiga, era. Era. Tipo umas coisinhas de caveira com strass, assim, um emo meio cafona e com cabelo castanho. Tá. Aí eu fui no cabeleireiro, que era um cabeleireiro que atendia os VJs da MTV de graça. Ah, eu Descoloriram lembro disso, meu eles tinham cabelo. muita boiada, né, meu? Era incrível. Cortaram meu cabelo horroroso. Onde foi? Naquele estúdio... No Jardins Casolari. Foi Nossa, Casolari. é que a Não foi? filha dele é fofa, ela corta bem o cabelo. É sobrinha. E aí eu fiquei numa crise gigantesca e demorou 3 anos de acesso até eu aceitar o meu cabelo de novo, porque ele já estava Aí quando você aceitou, os caras falaram, não, há 3 anos já se passaram, mas tá na hora de mudar de novo. Agora Mas vamos... foi bem horrível, assim. É difícil, né? A gente fica realmente... horrível, muda, porque é a sua porque- a percepção que você tem de você mesmo, né? Te tira a sua pessoa, né? Uhum. É tipo, você do jeito que você é não tá bom o suficiente. É. Isso é horrível. Eu lembro de também ter, não na MTV, graças a Deus, até porque lá a gente, eu não sei, eu tava muito com a carta branca, mas em alguns outros trabalhos que eu fiz fora da MTV, até falava, a MTV não era assim. Nossa, Não agora é, eu decidi né? no meu look, querendo que eu vista de um jeito, eu falo, não, eu trouxe, inclusive, minha mala de coisas. É tipo como se eu fosse uma drag queen Sim. que faz o seu próprio personagem. Eu tenho o meu próprio jeito de me maquiar, eu tenho o meu próprio jeito de me vestir. Ninguém vai me mudar. não. Desde sempre, né? Os looks da Mari no VMB era uma coisa que era tipo um acontecimento. Mas só pra deixar, assim, pra fechar, fechar isso, porque- isso aconteceu nas primeiras semanas do acesso e eu não arredei pé. Eu falei, olha, acabou essa palhaçada, eu não vou mais vestir essas merda aí, vou começar a trazer roupa de casa, vou começar a usar meu figurino próprio. Tá. E aí tive uma conversa lá com o pessoal do figurino. E aí mudaram totalmente lá o, né? E aí, se tu coloca no Google Acesso MTV, eu tô sempre com as roupinhas. Eu acho que isso é muito interessante da nossa dupla, porque tu olha na foto, a Mari sempre de coturno, spikes, cabelo colorido, maquiagem pesada, não sei o quê. E eu, assim, a doce camponesa. Só que a Mari abria a boca, era doce camponesa e eu era, sei lá, Dercy Gonçalves com 22 anos. Então dava uma bugada, assim, na galera, Eu acho porque... isso demais. Porque a gente consegue... Eu acho que tem às vezes uma ideia de que a pessoa tem que ser totalmente uma coisa só, né? E a gente é muito múltipla, com muitas facetas, né? Eu sempre falo, que eu até falei ontem, eu acho que eu sou tipo um ursinho, né? Fofa, até a hora que se irrita, eu fico com fome. E O aí calor. vira um monstro, né? O calor que você falou. Você vira um monstro quando tá calor? Ainda bem que a gente Não, consertou o ar aqui. porque ela que tá- lembrou de uma história do dia que a gente começou a ter uns problemas já na MTV de dinheiro, né? Ah. E aí algumas coisas não tinha grana pra consertar. E eu lembro que a gente tinha problema de ar-condicionado. Eu lembro de passar, assim, dias sem ar-condicionado. No Mas estúdio. muito Mas, quente. assim, dias. E eu lembro que pessoas passando mal. A, luz A Dedé estourando, Taiker pingando suor, assim. o convidado suando, a maquiagem escorrendo já. E aí teve uma vez que acho que a Titi trouxe o ventilador. Pô, eu também tive que trazer o meu ventilador. Esse Aliás, que ventilador aqui lindo é meu, pô. esse. Os problemas continuam iguais. A gente também teve problema com ar. Porra, Zico. Zeca Camargo derreteu aqui. Nossa Senhora. Eu trouxe ventilador. Só não teve desmaio ainda. Mas hoje é um bom dia pra desmaiar. Fica Mas eu bom. lembro de sair assim, já vou reclamar lá em cima. E aí eu subia. E a gente ia juntas. Assim, ó, escuta aqui, ó, pessoal, assim não dá. A gente não tinha nem mais pra quem reclamar. Já, tipo, Ah, não, eu reclamava, eu ia pra sala da direção reclamar. Aí eles às vezes pegavam até mal comigo, me chamavam de chata, mas eu tinha que defender minha equipe. Nossa, a gente Inclusive, brigava as muito câmeras estavam lá juntas. também, todo mundo sofrendo o dia inteiro. A melhor coisa é você falar do sair, equipamento. A coisa equipe mais tava lá fácil é o você dia falar, inteiro. nossa, o equipamento que vocês compraram é incrível. Caro pra caralho, né? Se ficar nessa temperatura Vai aí, fuder. superaquecer. Aí, Eu resolve na lembro hora. de literalmente um dia uma tranquilo. luz estourar de calor e a gente ter que se mover no programa ao vivo para o Sim, outro lado do porque a estúdio luz pra poder estourou. A luz estourou na hora do ao vivo. ele deu
parou de funcionar, total, não dá mais. Mas isso era um clássico da MTV. A gente bater no negócio, tomar um... Nossa, teve até um vídeo que tá no YouTube, meu. Que tu dá uma cotovelada. Ai, que dó. Aí teve dia que caiu a moldura da TV. Nossa, era tipo um dia a casa cai, né? Total. Mas como você foi parar na TV? Se você não fazia fotolog, não fazia blog, você era designer. Como é que você... Eu achei que era uma clínica médica e aí eu entrei errado. E aí quando eu vi, achei que fosse a sala de espera e era o estúdio. A Kika ela fez o Verão MTV de 2008. E aí ela tinha acabado de entrar, ela estava querendo, né, dar uma emplacada em algum outro projeto e eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu morava em Porto Alegre. E a gente saiu para tomar umas caipirinhas, os negócios, né, enfim, ela era amiga da minha irmã. E eu falei, hablando barbaridades. E ela, nossa, vamos fazer um podcast. Pelo amor de Deus, vamos, na MTV, claro. E você já sabia o que era podcast? Eu não fazia a menor ideia. A menor ideia. E aí eu só assim, né? O bonequinho aquele do carro que só faz assim, bora. E aí, sobre sexo, lógico. E aí fizemos o primeiro programa. Eu lembro que eu fiquei tomando uma cervejinha antes, então fiquei mais amaciada ainda do assunto. E deu certo. Foi dando certo. E aí, depois que a MTV fechou, eu fui direto pro Multishow. E aí, agora é o primeiro ano que eu tô sem contrato desde os meus 16 anos. Porque eu engatei o meu estágio com MTV, com Globo. E agora a gente tá na nossa sociedade empreendedora. Mas a gente nunca foi boa nisso. Assim ou assim? Não, é que a gente sempre usou uns anéis muito cagados de fazer isso. Boa. Agora sim. Agora foi. E no Multishow foram então o quê? 10 anos? 10 anos. 10 anos no Multishow. Fez todo tipo de programa, fez muito ao vivo também, muito show, né? Nossa, Muito praticou show. muito, né, amiga, nesse ao vivo? Fiz até programa de criança, humoristinhas. criança? Era um show de talentos apresentado pelo Edu Stelblich, aí era o Gabriel Luchar, eu e a Fernanda Souza de jurados. Que legal. Muito fofo. Não, eu fiz um monte de coisa. 10 anos, né, trabalhando. Mas eu anoto aí que gravei perto de 1000 pautas, porque percorremos aí muitos países e 10 pautas por programa e 8 episódios. As primeiras temporadas eram 14 episódios. O mundo inteiro. Quais países foram mais interessantes, assim, que você tem uma lembrança? Não tem muito como eleger país. Tem Lugar, como falar das viagem. pautas, assim. Eu já fui alvo de atirador de facas Oh, que isso! em New Jersey. E, Como foi isso? assim, o Anota Ele era a coisa mais ambivalente da vida, assim, porque ao mesmo tempo que era maravilhoso e proporcionava momentos muito incríveis. Eu lembro de estar no meio do deserto de Dubai, assim, e pensar, gente, olha isso que eu tô vivendo. Foi na primeira temporada, sabe? E eu, em vários momentos com a minha equipe, que é do amor, assim, do coração mesmo, são meus amigos da vida. E, ao mesmo tempo, era muito desgastante mesmo, assim, muito. Era muitas horas de gravação diárias. Nas primeiras temporadas a gente não tinha nenhuma folga, então ia engatando diária na outra. Eu falava que no final da temporada eu virava o Exterminador do Futuro no final do filme, assim, sabe quando tem um braço, tem um olho, assim. E gravando doente, gravando de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu sofri acidente de trabalho, nadei com tubarão, me atiraram de prédio, eu tenho um morro de medo de altura, né, crise de pânico. E aí fiz lá em Berlim, aquela técnica de dublê. Um monte de coisa deliciosa, muita pauta de comida, de nadar Perfeito, com vamos falar golfinho. tudo isso aí que você falou agora, vamos lá. Pulou do prédio. Pulei do prédio. Que negócio é esse que você pulou do prédio de técnica de dublê? É que não não é um bungee jumping, né? É uma corda que tu vai, queda livre, e aí chegando perto do chão ela para. Tá, ela Só que eram, sei lá, não lembro quantos andares, era muito alto. Então a sensação de que você está caindo é mais natural ainda, mais... Tu cai. É como se tu estivesse se jogando da janela, assim. Pelo amor de Deus. E pois é, eu fui, foi horrível. Eu tive uma baita crise de pânico. Chorei Antes ou muito, depois? antes, durante, depois, tudo, assim, eu não queria de jeito nenhum fazer, mas eu sabia que se eu não fizesse isso, eu ia ter que fazer alguma outra coisa mais radical ainda, tipo, sei lá, pular de paraquedas, porque era por temas, né? Enfim, não podia cair nenhuma pauta,
porque tinha que ter as 10 pautas por programa. Quer dizer, não vou fazer certas coisas? Nesse momento não, porque foi a primeira temporada, sabe? Então tinha muito lance de querer entregar e desempenhar Claro. tudo para o programa dar certo. Quando você fala desse período, o que você está trazendo, talvez o que esteja mais vivo nesse momento para vocês são justamente os perrengues. Pô, fiz isso, fiz aquilo, foi difícil. Tal, sei o Não, quê. não tão vivos Não? os perrengues. Então, São as como histórias foi mais nadar? legais de contar, assim, porque Nadar com os tubarões, como foi? eu tive uma crise de pânico, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no nariz e eu não podia despressurizar a cabeça, né? Sim. E foi em Dubai, aí Ah, era me colocaram mergulho de para garrafa. assinar um monte Tava de de garrafa. um cilindro. Tá. Aí me botaram para assinar um monte de papel numa língua que eu não sabia, porque ela não era inglês. Eu odeio isso. E aí eu gravando assim, então tá bom. Aí eu fui descendo, e aí na medida que eu fui descendo, a minha cabeça começou e aí eu Explodir. comecei a meio que vomitar dentro do próprio cilindro. Ô, louco! E aí foi bem legal. Aí eu saí assim, gente, foi ótimo, não sei o que. Aí corta, arruma o cabelo e vai pro deserto de Dubai. Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Obrigada, olha isso, obrigada, deusas todas, universo, cosmos. Era assim, um espectro de emoções muito amplo. Era assim, Muito, né? a gratidão absoluta de poder vivenciar aquelas coisas e meu Deus, acho que eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu lembro de ver o Now Board em São Paulo no final da primeira, que eu tô falando muito só da primeira temporada, essa foi muito perrengosa. E começar a chorar, assim, e não acreditar que eu tinha conseguido. Sim. Aí, ao longo das temporadas, as coisas foram se azeitando, o programa foi entendendo mais o que ele era, e eu não passei mais por tantos perrengues assim, lógico, sempre teve um ou outro, mas foi ficando uma coisa assim, menos insalubre. O primeiro foi muito... uma experiência difícil, porque do 1 ao 10. vomitar na água deve ser uma coisa Nossa, com um foi- cilindro, com os tubarões, com os né? tubarões. E os tubarões foi o menor dos problemas, assim. Eu pensei, tá tudo bem, eu tava menstruada, isso eu fiquei preocupada. Tipo, sangue. E aí, mas sobrevivi, assim, primeira temporada foi uma coisa tipo, nossa, sobrevivi. Dá para escrever um livro inteiro sobre a primeira temporada do Anota Aí. Sentiu saudades da MTV, sentiu saudades do estúdio lá quente. Total, até porque eu detesto fazer dos externa. cuidados. Problemas, né? Eu tenho não pânico de conseguiria fazer avião, eu isso. detesto fazer externa, eu não conseguia curtir os lugares porque era o tempo todo olhando pra câmera. Porra, Wellington. Não- Difícil, né? Mas eu sei performar bem, né? Porque parecia que eu... Imprimiu alegria. Mas com eu certeza. tava feliz, gente. As pessoas que estavam comigo, a Paulinha, assim, a gente tava cagando de rir o tempo todo. Paulinho Buarque? Mixed Feelings, Paula Buarque. Também trabalhou. A gente vai conversando e a gente vai achando todo mundo que tá atrás das Paula câmeras Buarque, também. a Tatiana, Estão espalhados por isso, todas as emissoras. Foi assim, eu não quero parecer mesmo ser carrancuda com... Sim, então conta outra história, porque ficou Com difícil. a- Uma você teve síndrome de pânico, Cara. a outra você vomitou dentro d'água, estava menstruada com os tubarão perto. Porra, conta alguma história boa, né, Titi? Olha só, Uma bem boa. olha que assim, coisas que só o Anota Aí te proporciona mesmo. Uma das pautas mais legais que eu fiz foi um escafandro, que é aqueles... Sabe Aquela aquele roupa de escafandro? mergulho das antigas, que você entra mesmo Num naufrágio. num naufrágio, e aí tu vai andando e interagindo com os peixes, e é a coisa mais linda do mundo. E aí os shows de drag na Turquia. Nossa, uau. É que tem coisas assim que não são perrengue, assim, são histórias pra contar, tipo o banho turco clandestino que a gente foi, que a gente poderia ter morrido lá. Sabe? Aí a gente passou de... Peraí, o que é um banho turco? Clandestino? Eu clandestino, não por sei. quê? Também não sei. Conta Gente, essa história. vai A gente acabar pede pra ela virando um contar histórias programa boas, ela sobre o sempre fala Anota Aí. da morte, do Wikipedia, vômito. Não, a gente vai por favor. mudar, mas aqui você começa a falar as coisas, você tem que terminar. Não, é que num banho turco em Istambul, tu não, né, um banho turco true, as mulheres, elas não podem... Estão separadas dos homens. Estão separadas dos homens, só Sim. que metade da equipe era mulher, que era eu e a Paula, e outra metade, o Gustavo, o Narci e o Guto Barra, que tava, não, o Rafa Alvarez, estavam, né, ali. E aí a gente... já tinha sido produzido um lugar que era um banho turco super dos chiques e famosos, tinha todas as fotos dos sheiks, das estrelas de Hollywood, todo mundo que tinha passado por lá. E aí na hora e aí, bora tomar um banho? E aí, bora. E aí levaram eu e a Paulinha para um lugar e as cinegrafistas para o outro. Tipo, eles não entenderam que a gente ia gravar o banho em si. Então a gente fez toda a cabeça naquele lugar lindo, olha quem esteve aqui, não sei o que, barará. E aí o Rafa, que tem contatos assim no mundo inteiro, ele conseguiu um banho turco clandestino em que quem me lavou foi um cara,
E a gente conseguiu gravar. E aí a Paulinha disse que de todos os momentos insalubres que ela presenciou, porque ela estava em todas as temporadas, o pior foi quando eu tive que entrar na piscina de pentelho. Porque foi uma... Piscina... Repete, só pra gente acomodar. Era uma piscina de escura. pentelhos. Oh, E aí tinha uma escada. E aí, faz um B-roll, tá? Esse negócio do B-roll. Que nunca entrava ainda na porra da edição, porque o programa tem meia hora e a gente gravava 200 horas. Aí eu coloquei o pezinho pra fazer o B-roll só nadando, assim. Aí eu coloquei o pé, tudo escuro, não dava pra ver o que tava. Aí passou em cima do meu pé um monte de pentelho, assim. Não. Aí eu... Amiga. Quanto é necessário eu entrar nessa piscina? É, a te Paulinha, pagando tão bem, tá assim. lindo. Olha esse quadro, olha esse quadro, tá lindo. Aí eu... Isso, porque na primeira temporada eu queria muito que o programa desse Sim. certo. Eu já tinha sofrido um acidente, tipo, eu precisava... Tá vendo? Você fica jogando esses... Como é que chama essas Continua coisas? não achando tão legal assim. Não foi. O cliffhangers, fica jogando os foi. cliffhangers assim, a gente não vai morder o acidente, a gente Tá vai bom. mudar de assunto. Então, Eu tô devendo 24 mil dólares para os Estados Unidos, porque a Globo não pagou um seguro-saúde pra mim, tá lá no meu CPF até hoje, ninguém você não pagou. vai poder voltar nos Estados Unidos? Não, então, posso voltar, mas é... Mas vai ter que pagar 24 mil esse. dólares. Eu tô tentando resolver até agora, lá com a Globo. Pode beber. Eu não tô... Vamos ver aqui que vai dar isso aí. Você nos próximos episódios vai dar acesso? Vocês fizeram muito, vamos falar do acesso, fizeram muitas entrevistas, muita gente passou por lá, tinha banda tocando, tinha artista lançando disco e tal. Quais foram as entrevistas mais marcantes assim pra você? Cara, incrivelmente eu lembro muito dos RBDs, porque... Rebeldes. Eu lembro que assim, foi uma negociação botar os RBDs na MTV, porque tinha uma parte da galera da MTV Que torcia o achava nariz. que o acesso à MTV tava mudando muito a cara da MTV pra uma coisa um pouco TV aberta demais, acho que era um meio que medo, enquanto que a MTV era conhecida por ser onde você via Nirvana, sei lá. E aí eu lembro que também ao mesmo tempo tinha a crise do putz, mas e aí, a gente precisa de Bop pra não fechar a TV, sei lá, eu senti um pouco essa Crise do essa Putz. crise, A né? crise do Putz. A grande crise do Putz. Do E aí, Putz. no final, venceu. Putz, a TV Venceu vai- tentar salvar a MTV com o Ibope. E aí, eu também falava, pô, mas eu não vejo muito problema se a gente fala de pop, falar de RBD, né? Vamos aí. O pessoal tá pedindo O pessoal tá tanto. pedindo, é isso que eles gostam, a gente tá falando com esse público, é o que eles querem ouvir, vai, vamos pôr. O pessoal pedia pelo telefone, pedia pelo e-mail, Flodar pela no internet, Twitter. Bip. pelo bip. Ô Zico, é verdade a história, pelo peido, pelo orelhão, né? É verdade a história que o Twitter do Acesso foi o primeiro programa. a interação Não, do foi o Twitter. primeiro programa do Brasil a ter 1 milhão de seguidores. É verdade. Aê! E eu acho que o nosso programa foi o primeiro a ter interação de Twitter. Eu chutaria. Eu acho que sim. Apesar de que o Mion com certeza vai falar que foi ele. É possível. É, não sei. Lá em outro também. canal, não sei lá. Mas enfim. Mas a a gente TV já começou sabe, isso a bem gente tinha essa cedo, interação, falando de era bem multiplataformas e tudo, né? Sempre pedindo pra gente chamar mesmo as contas. É, porque o lance era muito instantâneo, né? Enquanto a gente dava ou tava com o artista ali, por exemplo, no ao vivo, com a galera do RBD, enquanto passava o clipe, a gente já abria as janelinhas do Twitter em várias tabs com as respostas de cada um pra ir lendo as Das perguntas enquetes, que eles né? tinham mandado, É. as respostas da enquete. Então era um negócio muito ali no ao vivo, com uma tela de touchscreen, gente, era muito moderno. Nossa, às vezes, e não dava, às vezes, lembra? Às vezes dava um pau no touchscreen, era muito bom. Hoje, Porque nossa. eu ia atrás, você ia atrás, a gente ia atrás ali da tela, que tinha um Selecionava. computadorzinho, um laptopzinho, e a gente ficava selecionando e abrindo várias tabs pra depois dar a volta e fazer bonito na frente da tela. E a entrevista mesmo, como é que foi? As entrevistas eram ótimas, especialmente o Christian Chaves. Lembra? Christian Chaves mostrou o tanquinho dele. Demais, se entregava muito, porque sempre tem uns artistas que são um pouco mais blasé e uma galera que se joga. Tipo, você é mais bagunceira. tímida, mais coisa. É, acho que a graça meio que é essa sempre, né? O artista tá mais disposto a bagunçar com a gente, né? E o Christian Chaves era bem bagunceiro. Super bagunceiro. E assim, entregou, né? Porque o público não estava chovendo a Anitta ainda nem existia, né? Existia, quer dizer, ela existia. Mas ainda era Larissa. E a galera pedia tanto RBD que eu fiquei putaça um dia, assim. Porque
porque flodava o nosso Twitter, que é quando pede. Queremos chai suede no acesso, queremos chai suede no Eles acesso. falavam, vamos tal horário, Todo mandar mundo. a mesma mensagem 1 milhão de vezes até eles perceberem que vai ter que chamar. Aí eu postei no meu Twitter, eu falei, olha, não tenho absolutamente nada contra o chai suede, mesmo, não conhecendo o chai. Beijo, Chay. Eu nunca tinha visto ele, não tenho nada contra ele, não é sobre isso. Mas fazia vocês na estão... época? O Rebeldes, ele ainda estava atuando no Rebeldes. Ele era RBD Brasil? RBD isso? Brasil. Nossa, gente. Ah, pois é. Oi, E aí... Eu não estudei essa pauta. E aí eu falei, mas não vai ter Chay. Acabou, porque vocês são muito chato. Agora não vai mais ter. Aí corta, o Chay foi contratado como VJ. Eu... Adoro. Tá bom. É Apaguei, deletei o tweet. Mas a gente teve também, eu lembro da Hilary Duff. A Hilary Duff tava Fofa grávida. Também, grávida. E aí é internacional, a gente tem que falar inglês. É, eu lembra? falando tudo errado, eu nunca fiz CCAA. Nossa, eu não, eu já fiz cultura inglesa, então eu tava arrasando. Era muito gostoso. Mas você tem espanhol, um portunhol lá, Lá com os RBDs. que era o Pio. Não, era é que você não tava, acho que tava de férias. Foi um acesso de sexta-feira com banda, que era era um cara que falava em espanhol, não sei qual país ele era. Essa entrevista boa, hein? E aí foi super engraçado, porque eu não sei falar espanhol, Foi né? um portunhol bem improvisado e deu tudo certo no final. Deu tudo, sempre dá. dava. Sempre Mas é que dá. o RBD, uma das loucuras também é porque a porta da MTV sempre foi um acontecimento, né? É. E algumas bandas com mais fã-clube, fanbase, lotavam, às vezes, a rua a ponto de não passar mais o busão e dar problema e causar mesmo, Sim. assim. É. E normalmente era quando vinha a RBD. Não, mais ou menos. Isso, A gente tava sim. na Nossa, com o a gente Vini! precisa Com o contar Vini essa da história. Algocine, Essa Vini. história precisa ser contada. Conte. Conta. Em provavelmente algum ano como 2011, chuto eu, ou 2010 mesmo, a gente 2010. tinha o prédio da MTV, pra quem não sabe, era o prédio da MTV, e aí tinha o Estúdio S que era fora. E pra você acessar o Estúdio S, tinha que acessar sempre pela rua. E aí, normalmente, quando tinha banda, a gente botava no Estúdio S, que era o estúdio maior. E aí, teve uma vez que o Cine tava lá e aquela loucura igual que eu tô falando, a galera ocupava Bitomania. a rua, bitomania. E eu lembro que na hora de ir embora, depois de fazer o programa, eu e a Titi, normalmente a gente ia até o ponto de táxi do bagulho do lado, né, da MTV, e a gente não tinha muito como sair e chegar lá pela quantidade absurda de adolescentes que estavam lá, que por mais que estivessem esperando o Cine, aceitavam Marimun e Titi como substitutos. Então gritariam, eu pular em cima da gente, não teria muito como a gente passar. Então a gente combinou que a gente ia entrar dentro da van deles e sair com eles, só que a van ia ter que dar uma volta no quarteirão, entrar de novo na outra MTV, que é o prédio principal, deixar os meninos, que sei lá como iam sair, entrar dentro do prédio, depois a van ia embora, ia dar outra volta e ia deixar a gente no Ponto de táxi. Só que isso não foi muito bem sucedido, né? Não, gente? teve criança quase, né? Adolescente que deitou na frente da van, assim, pra que bloquear isso. a passagem e conseguiram invadir a van que a gente tava. Invadia a van. Mas pelo- eu lembro que na hora que a gente por tava trás. chegando, amiga, você lembra a gente dando essa volta? Primeiro que na hora que a gente ia entrar na van, já tinha criança dentro da van, que é isso que você provavelmente tá lembrando também. Não, foi um que conseguiu entrar pra lá, por Isso trás. também, mas além desse, amiga, já tinha Brotou? criança escondida É tipo- dentro da van, que não sei como. A gente, mas como Aí conseguiu? arrancaram a criança da van, aí enfiaram a gente na van. A van saiu tentando não atropelar a criança. Deu a volta no quarteirão. Na hora que a van tava voltando, já começou a vir aquele monte de criança gritando. e batendo. Não, eram meu Deus. adolescentes, né? Não era Janela. criança. Peraí, gente, eram adolescentes. Porque senão Alguns. eram bem novos, Eu mas lembro de era abrirem adolescente. a janela. Aham, tipo, iluminado. Tipo, Aham. e a Titi, a gente, mano. O que vai acontecer? Nossa, foi surreal, Casé, porque aí esse adolescente, Hormônios em fúria. nossa, conseguiu entrar, e aí a gente, sabe aquela coisa meio zumbi? Aí a gente não sabia o que essa pessoa queria fazer, ia arrancar Sim. o nosso braço, ia nos morder, o que ia fazer? Gritando. Muito. Assim na minha camiseta, e a gente... Camiseta com uma caneta assim. Aí a gente aí assinou a camiseta, assim, tipo, ai meu Deus, assim, memórias do Vietnã. É, porque a van parou assim na frente da MTV e alguém abriu a porta dos fundos da van e falou, abri galera, vamos! Sabe, tipo, começou a entrar um monte de Nossa. criança. Pra mim era criança, porque, né? Eram adolescentes Cara, bem eu lembro do pequenos. Mineiro, assim,
Nossa, tirando Mineira as Grande crianças, Mineiro. e alguém tentando abrir espaço pro cara conseguir dar ré. E eu lembro que a gente ainda ficou uma criança dentro adolescente dentro da van, enquanto a gente tava dando a volta pra deixar a gente no táxi, porque não tinha dado tempo de jogar a pessoa pra fora. E largamos ele no meio do quarteirão. E a gente Nossa. saiu assim. Hiperventilando. Teve um VMB que eu apresentei lá da Praça Vitor Tivita, Praça Vitor Tivita. com o show do Restart, e foi o VMB que o Restart ganhou 5 prêmios. Então eu dava os prêmios, né, entregava o prêmio do VMB lá, e eles iam se apresentar também no final da premiação. Tá. E aí era tipo assim, coisa de, nossa, carro escoltando a van, não sei o que, os meninos trocando de look, e barará, e eu também tava, não tava trocando de look, eu só tava tipo, what the hell I'm doing here? I don't belong here. Mas os meninos assim, isso aqui é... E aí deu certo, mas foi meio isso também, a galera saindo do show, e eu não sei se foi com o Restart ou se foi com o Cine, de deitar na frente da van. Isso eu achei Nossa, muita que sacanagem, treta, porque a gente precisava chegar a tempo deles se apresentarem no... Não, era No uma E eu lembro VMB. também que essa discussão, esse debate que teve sobre a participação do Rebeldes na MTV também tinha com o Restart. Vocês ouviam essas bandas? Eram bandas que vocês consumiam ou era um som que Não, vocês... óbvio que não. Óbvio que não. Porque, não sei, ué. De repente você podia gostar. Ué. Na verdade, assim, quando eu entrei na MTV, eu era uma pessoa que consumia música de vários estilos, muito influenciado pela minha família, mais rock, indie, grunge, todo esse rolê. E nem pop direito eu manjava muito, só manjava mais os clássicos, tipo, sei lá, Madonna, Prince, Michael Jackson. Queen. Aí, quando eu entrei no Acesso, eu fiquei um pouco preocupada. Eu lembro Eu falei, desse mano, nosso papo, Eu Mário. não sei. Eu não sei conheço, se a gente Eu não sei quem é era o Demi Fresno. Lovato, não sabia quem era Demi Lovato. Então, eu também não sabia quem era Rihanna, não sabia nem quem era Lady Gaga, mas tudo bem que tinha acabado de aparecer ainda essa galera, mas assim, foi uma coisa que a gente teve que ir atrás de uma pauta, né? Mas eu pensei, se alguém me contratar para falar de esportes, eu aceitei o trabalho, eu vou estudar esportes e vou Claro. falar sobre esportes, tudo bem, é um trabalho, né? Um job. Sim. Então eu vou estudar pop, só que assim, aos poucos eu fui inclusive descobrindo bandas que eu gostava, tipo, eu descobri Rihanna, que hoje é minha musa, maravilhosa. me segue no Instagram. Ela te segue no Instagram? Olha, E até chique. hoje, nossa, muito chique. E foi muito natural, assim, foi muito orgânico, porque eu e a Mari, a gente estava no mesmo ponto de puta que não tem nenhuma noção de quem é esse povo, quando a gente recebeu o primeiro roteiro. E aí eu lembro de dar um Google ali rápido em cada um. Foi um roteiro da primeira semana um pouco mais, assim, roteirizado mesmo, porque depois o acesso era praticamente só improviso, tinha tópicos no TP e a gente ia desembestando falar. Mas acabou que, assim, em uma semana a gente já sabia todas as bandas, a gente e no mês seguinte a gente já tava, tipo, como se fossem melhores amigas do Justin Bieber, de tanto que a gente sabia. A gente falava muita todo pauta. santo dia do Justin Bieber, da Beyoncé, da Demi Lovato, da Selena Lady Gomez, da Gaga. Lady Gaga, era sempre. Fresno, E aí Zero. tinha as bandas nacionais, mas essas a gente não dava muita pauta de fofoca. Porque era mais senão... eles iriam lançar os clipes. aí eles lançavam os novidades, clipes. tal. Mas esses a gente não sabia tanto, assim, tipo, sabe, qual foi o terceiro disco do NX0? Não sei nem da Rihanna, sei de qual direito. A gente sabia as fofoca, mas, por exemplo, tu lembra E de vocês já eram quando fofoqueiras antes, já? Eu acho que Antes todo da mundo televisão? nasce, né? Cara, não, eu não, Não? era. Eu não. Inclusive, putz, nem... Foi um desafio, assim, chegar nesse lugar, assim, realmente pra mim. E eu... Acho que deu tudo certo porque a gente se esforçou pra chegar lá. Mas eu não era muito da fofoca, nem. E você Mas a segue gente não- fofoqueira a gente agora? não era fofoqueira. Não segue fofoqueira. Nem uma fofoca de si mesmo. O Instagram não é uma fofoca de nós mesmos? Você fica contando o tempo inteiro sua vida, as coisas, o que está acontecendo. Talvez. Eu sou Eu super sempre pensei fofoqueira. mais como revista. Revista. Eu, quando eu entrei no rolê do blog, era como se a gente fosse a nossa própria revista. Então, tipo, fui ver Avatar. Vou comentar o que eu achei. Fui essa semana numa festa com a minha amiga e falei sobre um assunto que me fez refletir sobre tal pauta. Vou trazer essa pauta numa reflexão, como se fosse, na verdade, uma continuação de uma agenda. Como um diário, assim, uma espécie de um porque diário. Antes da internet a gente tinha caderno. E no caso, uma agenda de papel com caneta. Hoje a gente escrevia com escreve letras. tudo com garrancho, assim, parece que a nossa mão... Outro dia foi muito tipo, eu não sei, eu só sei desenhar assim, agora letras um pouco difícil.
E acho que foi uma evolução assim, sabe? Então, tipo, agenda, diário, journal, blog e rede social, entendeu? Acho que pra mim, pelo menos, foi muito esse caminho. Então não era muito de... Tanto que eu não sei, eu até posto coisa minha, mas é mais, tipo... Ou pra fazer uma publi. É bem low profile, né? Ou publi ou Mari? pra Eu divulgar não o mostro meu podcast. namorado, ninguém sabe a cara do meu namorado. É verdade, tu nunca me mostrou a cara dele. Não, minha família também, não fico fazendo coisa com minha família. Eu sou bem mais... Eu tenho um cercadinho, assim, pra meio que dar uma proteção. Privacidade, também. isso é interessante, né? Porque muita gente mais já assim. abdicou já disso, né? Eu Não existe abdiquei. esse limite, você já não tem esse Eu já limite. eu já nasci sem, eu acho. É tipo a Rihanna, não anunciou o nome do filho até agora. Você falou de Pode não ter nome. E ela demorou um tempo pra mostrar foto, porque, tipo, ela não queria que ninguém visse. Ninguém nem sabia que ela estava grávida, né? Pois é, não consigo. Você falou que desenha, Desenho. né? E você falou da sua família agora também, que você faz um cercadinho e tal. Você nasceu numa família de artistas, né? Sim. Não sei se é seu pai, seu avô, Souza, O meu tio Flávio de Souza. Flávio de Souza, é o né? cara que criou quase todos aqueles programas muito maneiros da TV Cultura. Gloob o Gloob. Rá-Tim-Bum, Que o primeiro incrível. Rá-Tim-Bum, né? Sim. O Castelo e tudo mais. E o pai dele, que é meu avô, ele foi um dos primeiros contratados da Abril como jornalista e lidou com todo o licenciamento da Disney. Uau. Da Abril. E quem foi o último demitido da Abril? Sabe? Nossa! Existe. Abriu, não, abriu fechou. Acho que Abril fechou. A piada pronta, Abril fechou. Mas olha, Tio, só um fun fact. O Nino, como é que é o nome do ator mesmo? Ai, sempre Cássio esqueço. Escapim? Cássio. Toda vez que eu vou tirar o meu carro, tem que manobrar o carro dele, porque a vaga dele é atrás da minha, no prédio, então sempre tem que manobrar o carro Puta, dele. Ele é, excelente. ele é Você super mora gente no fina. prédio do Nino. E sabe quem é minha vizinha de frente? Quem é, amiga? A avó da Didi Wagner. Nossa, gente, quanto que E ela é uma entidade lá em casa, assim, porque toda vez que o Benjamin começa a gritar, eu falo, ó, vai acordar a Dona Eva. E aí... Ele não pode acordar a Dona Eva, né? Não pode acordar a Dona Eva. E aí a você Didi... tem que empurrar o carro do Cássio Escapim toda vez que você Não, vai tem sair. que manobrar. Manobrar. Você E entra aí, no carro dele, manobra. isso é a única coisa chata do prédio. Carro Rá-Tim-Bum. Não, não. Ai, que decepção. Mas ele é um super querido, nossa, mas imagina, fofo você entra no demais. carro do cara, vamos lá, tem umas pontas, tem uns negócios lá, com cheiro. Nossa, provável, apesar de que não. Apesar de eu acho que ele Não, ele é todo bonito. fitness, assim, super, faz altos exercícios. Nossa, ele Ele não é tão maluco. disciplinado. Então imagino. a arte, a imaginação, a criação sempre esteve presente na tua família. né? Muito estímulo de arte, sempre me levaram para exposições, sempre tinha livros de arte, E você tinha uma muitos vinis, música, viagem de figurino festivais. desde cedo também, né? De Figurino, minha avó costurava. Que incrível, aprendeu hein, quando Mari? eu morava, porque meu avô, uma época, foi trabalhar na BBC também, em Londres. E aí minha avó ficou lá e ela falou, vou aproveitar minha vida fazendo cursos ali na igreja. E ela fez um monte de curso. bonitinho. Curso de geleia, curso de bordado, curso de bolsa, curso de não sei o quê. E ela virou, mano, uma máquina de costura master, assim, fazia umas bonecas lindas com os olhos bordadinhos. Que lindo, que Ela é uma lindo. artistona também. Você acha então que parte desse Super. visual cosplay que você tem a ver com a família, com Super. essa... Minha família estimulava muito e eu de desenhar, essa coisa de falar, fica aqui desenhando, toma um monte de lápis de cor, sabe? Tipo, oferecer, né, o material pra você deixar a criança ali exercitar a criatividade e tal. Eu lembro de ter um tecladinho também que meu pai me trouxe pra exercitar a música. Eu fui muito abençoada, minha família sempre incentivou muito esse rolê artístico todo, porque sempre acreditou que isso, independente de ser um caminho profissional ou não, isso é uma maneira de você se comunicar, né? É uma maneira de você passar o que você está sentindo, suas emoções, Sim. que às vezes você não consegue verbalizar, mas você consegue colocar ali nas artes. Uma forma de elaborar também, né? Foi o que me salvou aí de depressão um pouco também, e acho que na pandemia eu voltei mais forte com isso também. E desenha muito bem, a Mari É, faz uns amiga, aquarelas obrigada. lindas. Nossa, desenha muito. E você posta suas aquarelas? Quem quiser, Posto, é. quem quiser ver, como é que faz para acompanhar teu trabalho Não, nisso? não ponho à venda. Eu não vendo. Não, quem quiser ver, acompanhar seu trabalho. Acompanhar, entendi. comprar. Ah, não. Não, acompanhar, eu posto lá nas redes ali, tá meio solto. na E tu verdade. posta bastante o processo também, É, né? eu gosto de Legal. mostrar um pouquinho. É legal estimular também a galera a entender que é importante a gente trabalhar áreas de artes pra gente, não só, tipo, mas eu não trabalho com isso. Eu só sei desenhar um bonequinho. Sim, mas porque você não praticou, você tem que praticar, escolher. É colagem, é poesia, é música, é dança,
sabe? Tipo, a arte precisa ser exercitada em todo mundo. Acho que, né, deveria ser algo que todo mundo devia estar fazendo. Escolha a sua arte. Ai, Mari, que coisa mais linda. Nossa, eu tô só brisando aqui do quanto eu tô estimulando o meu filho, assim, ele virar um Marimun, assim, ia dar muito orgulho mesmo. E você assim. desenha também, né, amiga? Eu e a Mari, a gente tem isso em comum também. Além do ambas librianas, eu me formei em moda também. Minha mãe até hoje, né, costureira. A gente costurava juntas, tinha todo esse negócio de fazer as minhas próprias roupas. Aquelas máquinas que pisam no Nossa, pedal, o nome assim? disso é overlock. É uma desgraça para botar para acertar a linha. Lembra que tinha que fazer, pelo menos o modelo que a minha mãe tinha, era muito chato botar a linha no overlock. O overlock é o pior. E nós duas fizemos o mesmo, é que na verdade chegou a fazer faculdade, Eu né? cheguei a fazer um pouco de faculdade, mas aí eu larguei no meio justamente porque eu precisava trabalhar na MTV. Eu fiz design de produto, trabalhei até relativamente bastante com isso, porque eu comecei com 16 e foi até a MTV, porque enquanto eu estava trabalhando no Overdrive, eu trabalhava aqui num estúdio de design gráfico, fazendo convites, outras coisas que não era minha parada, porque lá em Porto Alegre eu desenhava para criança produtos. Eu comecei trabalhando com criança, comecei a trabalhar com 12 anos, fazendo festinha infantil, e lá eu acho que eu virei apresentadora. Eu também! Eu tinha, tipo, 10 anos e um monte de irmã mais nova, que eu sou irmã mais velha de 4, e aí sempre tinha festinha e eu olhava aquele cara fazendo pintura na cara das crianças. Eu olhava e falava, Tá eu meio... acho que eu faço melhor que esse cara. E aí minha mãe me deu o kit, eu fui na livraria, comprei aquele livro e eu chegava e fazia um papelzinho dobrado assim, escrito caras pintadas, R$50. Empreendedor. Nas festas, pinta as crianças. E aí as mães começaram a me contratar, porque eu fazia nas festas das minhas irmãs. Maravilhoso. Empreendedora, cara. Muito! Super empreendedora. E eu adorei esse trabalho, fiz durante um tempo aí. Muito. A gente tem as mesmas Super, histórias, super. Eu comecei com 12 anos, mas era uma empresa de recreação infantil mesmo. E aí eu fazia mágica, teatrinho. Tinha que, e para conseguir, né, segurar uma audiência de crianças de 2 a Segurar uma audiência 8 anos, na festinha. tem que assim, tirar o coelho da cartola, literalmente. Aí tinha o teatrinho de fantoche, aí tinha teatro mesmo, que às vezes dava para fazer, um negócio de fantasia, o túnel mágico. Agora é brincadeira disso. Aí quando vi que a audiência estava caindo, então bora brincar de... A audiência trocou de canal, você já... Não dava para zapear, porque a Flávia Bojo fez aniversário esse final de semana e ela botou no flyer, né, no convite dela, que vai ter isolador de criança, que era a recreação infantil. Então os pais, eles contratam para eles poderem ficar tomando uma cerveja em paz. Então assim, tipo, quando vê uma criança indo em direção aos pais, ele, volta aqui, fulano, volta aqui que eu vou desenhar um Pikachu. Né? Você começou trabalhando com criança e fechando um outro ciclo, abrindo um novo ciclo. Você está trabalhando com criança também, que você falou que nas suas redes sociais você tem postado bastante coisa sobre maternidade, né? Sobre maternidade, parentalidade, disciplina positiva, tenho estudado e lido cada vez mais e cada dia, né, eu entendo mais que... Porque eu falo muito sobre política também, né, então eu acho que as pessoas, elas não entendem ainda, e eu acho que tá para despertar essa consciência de que o filho não é o filho da mãe, e também não é o filho só da mãe e do pai. Quando é do pai, já está no lucro. Mas o filho é uma criança que é da sociedade, né? Porque vai ser um ser humano lá, um cidadão funcional, e que essa mesma pessoa hoje que está apanhando dos pais com 5 anos, pode ser o nosso próximo presidente ou o cara que vai fechar você no trânsito de dar um tiro na cara. Então é uma responsabilidade da sociedade inteira proteger essa criança e proteger essa mãe também, porque quando a gente puxa o tapete de uma mãe, a gente não pode esquecer que ela está segurando uma criança. Principalmente quando é uma mãe solo. Então eu tenho aberto vários debates sobre isso, e sobre letramento jurídico até, né, porque eu me deparei totalmente assim com um analfabetismo jurídico quando eu fui entender, né, a lei, como ela se aplica para as mulheres no Brasil, e comecei a abrir várias caixinhas aí, mas sempre falando de parentalidade e também sobre desenvolvimento infantil, tudo isso que a Mari falou, até eu fiquei emocionada por isso, porque é esse caminho que eu estou seguindo meio que intuitivamente, mas é isso, assim, porque eu entendo que criar uma pessoa, né, um cidadão, é o ato mais político que tem, assim.
mais do que ser presidente de um país, é tu se Cara, maternar. Educação, gente, educação de toda essa geração aí, exatamente, são os próximos cidadãos. Então, a importância da gente olhar para a educação que a gente está dando hoje e ver onde que a gente precisa melhorar é absolutamente urgente, porque a educação não está nem um pouco maneira. E como sua audiência reagiu, assim, porque eles estão acostumados com você do Anota Aí, com do seu jeito mais brincalhão, mais divertido e tal, não sei o quê, para passar para esses temas mais... A minha audiência ela já Sérios, foi reflexivos. mudando aos poucos, assim, no início da pandemia, porque eu estava grávida quando a pandemia estourou. Então, Nossa. muita mulher grávida começou a me seguir também, para ver esse conteúdo, assim, de tipo, dicas de não sei o quê, né? Aí eu fui compartilhando nas minhas redes sociais as dificuldades, as coisas boas, momentos fofos, né? Enfim, com o meu filho, da amamentação, as tretas com a amamentação. Eu tava falando com a Mari vindo pra cá, né? A linha tênue que separa a pessoa que é reclamona, chata pra caralho em rede social, ou a pessoa que desromantiza e fala real e presta ali um serviço, né? A pessoa que é gratiluz e positividade tóxica, suco verde e né, em cima de uma arquibancada de privilégio. E a pessoa que realmente quer postar coisas que ajudam as outras pessoas para se sentirem melhores e tal, e que querem realmente fazer alguma coisa produtiva com isso. E de que lado você tá? Não, eu sou a pessoa que eu acho que entrega serviço. Então, assim, buscar a informação sobre a amamentação, né? Eu não sou consultora de amamentação, mas assim, por 6 meses eu falei muito sobre a amamentação e sobre os perrengues e as delícias, e eu falei sobre o meu processo de desmame, como foi e tal, e é isso, acaba criando uma comunidade também, assim como tem os nossos assessors. Tem muita mãe que me acompanha que fala assim, obrigada por falar sobre isso, achei que fosse só comigo. Aí quando decidi me divorciar, nossa, obrigada por ter aberto essa caixinha, não sei o que, e aí todos os desdobramentos disso também. Comecei a namorar, né, depois que eu me separei. Nossa, achei que eu nunca fosse namorar, que bom, é uma inspiração, porque significa que a minha vida não tá game over depois de ter me separado do pai do meu filho, né, enfim. E aí vou debatendo, hablando e chamando pessoas para o debate também, e sempre de uma perspectiva muito própria, mas também muito realista ali, né, eu acho que... Lógico que tem 25 mil camadas de privilégio de tudo, né? E eu falo ali do meu pedestal de privilégio, mas eu falo com um recorte bem amplo. Quando eu vou olhar ali com quem eu falo, tá todo mundo Você lá. não fica romantizando a situação, você fala mesmo das dificuldades, dos desafios que você viveu nessa fase da sua vida. O melhor e o pior, eu diria. Assim, eu falo a real. É que não tem muito o pior e o melhor, é que é muito louco, porque eu comparo muito a maternidade com a Anota Aí. Porque às vezes eu tô falando das coisas que tu olha e pensa, nossa, que treta. E na verdade não foi uma treta, é muito sobre a sensação do que a gente tá vivendo na hora. Sei lá. Meu filho fez um negócio que parece um puta perrengue, né? Pegou o negócio de rolo de papel higiênico e andou pela casa inteira. Aquela cena clássica. Aí, putz. Cara, foi muito engraçado. Tipo, achei fofo, tá, beleza. Achou o bico depois. Destruiu um rolo de papel higiênico inteiro, faz parte, mas, né, é isso, na hora demos boas risadas. Então, o Anota Aí teve muito isso, assim, o tipo, meu Deus, olha o que eu tô vivendo, eu não acredito que eu tô vivendo isso, olha isso que eu tô vivendo, eu tô vivendo isso, tô um pouco... Você não fez o Anota Aí, mas você passou alguns perrengues também na TV lá, entrevistando, né? Como é que foi a história do Jared Leto lá? Jared Leto ainda era na MTV, né? Era um momento de doideira, porque eu lembro de um dia antes estar no Twitter conversando com a galera, como eu sempre fazia, né? E aí uma mina veio falar, cara, tem uma história horrível com o Jared Leto. Eu falei, nossa amiga, compartilha aí com a gente. Aí ela, mano, eu fui num show aqui nos Estados Unidos, que a gente mora aqui, aí ele xingou minha mãe e cuspiu nela. Nossa. Eu falei, nossa, mano, essa história é grave. Eu falei, pô, mas você ainda foi do cara? Como é que é? Não sei, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas... Aí ela falou, eu tenho vídeos. Aí a galera já... Nessa época a galera participava mais das conversas, assim, que você tinha com pessoas, era quase como um chat.
E eu lembro que todo mundo ficou meio, mostra o vídeo, não sei o quê. Aí a menina mostrou um vídeo, mas não dava pra ver direito. Aí todo mundo ficou meio assim na dúvida, mas sei lá, parecia meio real, não sei, aquela coisa. Aí ficou meio por isso. Aí no dia seguinte a MTV me ligou de manhã, eu tomando meu café da manhã assim, alô, Aí o que você escreveu no Twitter ontem sobre o Justin? Falei, aí eu lembrei, assim, aí eu contei a história, e a galera falou, pô, acho que rolou um telefone sem fio de que você não quer entrevistar ele, que você falou mal dele, alguma coisa assim. Falei, pô, nem foi isso, né, na verdade ele tava tendo essa Mas porque no dia conversa. seguinte já ia Já rolar a era entrevista, já era entrevista com o dele, cara. E era uma entrevista muito, muito aguardada. Que a gente fez obviamente, hashtag muito pra eles aguardado. irem Claro, lá. imagina, Jared Leto 30 Seconds to Mars. Aí o pessoal da MTV falou, pô, a gente tá contigo e tal, mas a gente não pode se queimar com a gravadora, a gente vai ter que chamar ele por nós, depois dessa história, mano, meio babaca, né? A gente tava... Mas assim, vamos ter que chamar. E aí ele botou uma condição. Ele topa ir se você não estiver presente. Uou, pessoa não grata. Chamaram o Didi, que amou a ideia, obviamente. O DDF foi fazer Que falou que Jared Leto não parou de dar em cima dele a entrevista E inteira. você acha que é verdade? Não, o Didi tem que conhecer o Didi, né, pra entender Só pra saber. E aí a Titi e o Didi fizeram a entrevista, e o mais louco é que na hora que terminou o bloco, e eu tinha que subir pro segundo, né, eu fui subindo ali a escadinha, encontrei com ele parado exatamente na frente da escada, e eu tinha que meio que correr pra pôr o microfone, pá, e eu falei, pô, eu Jared Leto. rápida. O Jared Leto estava ali, eu estiquei a mão num clássico Hello, man, né, americano, e ele tava assim, com o braço cruzado, ele me viu assim, eu falei, hi, aí ele, elbow, tipo cotovelo em inglês, né, me deu cotovelo, assim. Coronavírus. Simpático. Aí eu Cara, muito simpático. Aí eu falei, então é o seguinte, eu sou a menina da história do Twitter, não sei o que, só queria dizer que acho que foi um grande misunderstanding, né, um desentendimento aí. Eu tenho que entrar rapidinho porque eu vou entrar ao vivo, falou, tudo de bom aí pra você, sei lá, e virei as costas. No que eu virei as costas, eu ouvi ele falando, essa é a menina da história. Ou seja, ele não Nem me deu sabia. o cotovelo porque ele falou, essa é a menina da história. Ele não sabia. Ele deu o cotovelo porque ele faz isso com todo mundo. E aí uma das coisas que a galera comentou muito no Twitter depois é que ele era meio conhecido por ser uma pessoa que tem umas frescuras, achar que ele vai pegar micróbios ou bactérias em países subdesenvolvidos ou sei lá o quê. E que normalmente quando ele vai em alguns países, a galera comentava que ele dá o tava sempre de cotovelo. luva, De novo. e máscara e coisa, porque não queria ficar doente. Um visionário, né? É um visionário. um O cara que antecipou a Covid-19, tudo. E assim, Já nos idos lá MTV tem ali. essa lenda aí que perdura até hoje. É. E os planos? Que história é essa que vocês vão fazer um podcast juntos? Um videocast, Um videocast. que pode ser um podcast também para todas as plataformas. Sim. Conta pra Vai se gente. chamar Acessíveis! Pela primeira vez a gente tá falando ao mesmo tempo. Na verdade, a gente Porque anunciou vocês já essa semana. Vocês já tinham feito uma live falando disso, né? A gente fala muito, a gente Vocês consegue falam- segurar. Você tomava uma bronca da equipe já, Uhum. do povo, vocês falam demais, tem que segurar um pouco as informações até o dia que for lançar um negócio. E a gente não Novidade. precisa demais usar bafá, né? Não sei, Mas não tem né? problema que o nosso programa vai ao ar mais pra frente. Tudo bem, mas, não, mas já foi, a gente já falou que vai ser Já falou. O que acessível. é os acessíveis? Cara, um dia a gente tava num festival, eu e a Titi, mais precisamente no Pop Load, e de repente a Titi gruda em mim e fala, amiga, eu tive uma ideia, você não sabe. E eu, meu Deus, o que, amiga? E ela me diz... Vamos fazer um podcast! Oh, claro! Uau, Tá, como ninguém lógico. pensou nisso Como em não? 2023, né? Todas as pessoas têm um Na podcast. verdade, assim, eu e a Titi, a gente se separou, né, ali pós a MTV. Ela foi pro rolê Multishow, eu fui primeiro pro Amaury Júnior, que me encontrou em Nova York e falou, venha trabalhar comigo, mas não... Não, peraí, conta essa história. Você trabalhou com a Amaury Júnior? Amaury O Júnior. que você fazia? Fazia reportagem? Cara, eu fazia reportagem e eu falei, posso ficar só com a parte cultural, por favor, porque eu não sei quem são as pessoas desse meio que você trabalha. Mulheres E ricas. Eu vou boiar, eu vou ter que ter uma pessoa igual do Jabez Prada, vai ser ridículo. Então eu peguei pautas culturais, então tinha lançamentos de livros, de peças, de filmes, entrevistei o Pelé, Ivete Sangalo, foi super legal. Que legal. E, gente, a Amaury Júnior, uma pessoa muito maneira, gente boa pra caramba. Ele é gente boa com você? É. Tipo, uma figura, assim, divertida, animado, do bem, assim, de vibe. Comigo ele foi maravilhoso.
E só tenho coisas boas. Quanto pra tempo você lembrar. ficou lá trabalhando com ele? Fiquei tipo um ano, assim. Foi quem quis me contratar depois que eu saí da MTV. Eu não fui contratada pelo Multishow. E aí, depois o Multishow ficou meio flertando comigo, assim, tipo, vem fazer aqui uma coisinha no negócio do Rock in Rio, no negócio do A gente chegou a fazer Lola e o tal. A Rock in gente Rio de ficava 2000. cutucando lá o Nossa, todo o tempo todo. Mas assim, eles só me punham pra fazer uma participação de 15 segundos, era sempre um negócio meio ponta, assim. O famoso trabalho Andy Warhol. Fica Pra 15 ganhar minutos pouco, lá né? e não tem mais nada. E eu ficava sempre meio frustrada, assim, um pouco com o que eles estavam me oferecendo. Eu queria, obviamente, trabalhar lá e fazer alguma coisa legal, mas não rolava nunca esse convite oficial. E aí a Globo falou, bom, então vem pra cá. Porque a gente acha que você tá sendo mal aproveitada aí no Multishow. E Não aí era eu uma só ganhei Globo só na o época, né? Plim Plim aqui, ó, um programa só meu, assim, pra falar dos melhores momentos de Lollapalooza e Rock in Rio. E aí foi massa. Aí foi irado, mamãe tá na Globo. E aí foi louco, porque eu realmente eu sou a primeira pessoa que saiu da internet e foi pra TV, né, que foi absorvida pra televisão. E a coisa de ir pra Globo, pra mim, foi uma coisa que mostrou que eu ainda tava, sabe? Porque quando a Titi foi pro Multishow, eu fiquei meio tipo, putz, será que, sei lá, eu não apresento tão bem? Eu comecei a ter um pouco de Sim, ela crise, foi, assim. eu não fui, o que tá acontecendo? Mas aí, enfim, acabou rolando outras coisas. Eu também Claro. entrei na Sky eu fiz o canal do cliente, que apesar de ser uma coisa que tinha pouca visibilidade, cara, era muito maneiro. Eu levava os vencedores da promoção todo ano pra viajar. Eu fui pra África, Que eu legal! fui pra legal. Disney, pra conhecer toda a parte que ninguém conhece da Pô, Disney. você são não as precisou fantasias mergulhar com abertas tubarões, você dentro não precisou uma pular do Pois prédio, é, você não gente, precisou nada disso. Não, foi mais de boa. E eu consegui também ter tempo pra focar na internet, que é uma coisa que pra mim era muito importante, porque a internet é uma fonte de renda massa e é uma coisa que é de onde eu vim. Então eu também não queria, sabe, me Abandonar. desconectar ali Sim. daquela galera. E quando eu tava na MTV, era muita coisa pra fazer na MTV, sabe? Eu não tinha tanto tempo, talvez, pra fazer, por exemplo, um canal no YouTube, um podcast ou sei lá o quê. Porque demanda agenda, Claro. tempo, né? E não é só fazer, você tem que editar, criar, fazer um marketing, fazer a thumb, divulgar, criar post todo dia. Você tem que estar ali o tempo todo Sim. na internet pra coisa acontecer, né? Então pra mim foi muito legal, na verdade, o que tudo acabou acontecendo, assim. Eu gosto da história que se deu, assim, né? E depois culminando nesse encontro, e aí agora... Que aí coincidiu tudo, 23. assim, tudo, assim, acho que todos os caminhos nos levaram para o momento que a gente está agora, e é o momento que, sabe aquelas coisas bem de mãe, assim, tudo tem o seu momento, e é para ser na hora que tem que ser. Minha mãe fala isso, assim. Minha mãe também. A gente fala de fazer alguma coisa juntas há muito tempo. Não foi eu doidona lá no Koala uma vez que a gente falou, então, no Popload. A gente fala todos os anos isso, Mas né? foi a primeira vez que você tinha tempo de... Então, com a saída da Globo, me abriu um espaço mental para muitas coisas, porque, né, era bastante coisa, assim, o Anota Aí ele tinha imprevisibilidade também. Eu não sabia quando no ano ele ia ser gravado, então ficava um pouco refém, assim, não posso programar nada nunca, porque eu não sei se daqui a pouco eu vou ter que gravar o Anota Aí, então aí eu vou ter que cortar esse projeto e tal. Aí tinha o BBB, que eu apresentei também por 3 anos lá no Multishow. Agenda corrida. Agenda super corrida, eu tava sem espaço mental para nada mesmo. Aí, beleza, os 2 anos de 3, né, quase anos de pandemia, eu gravei 2 temporadas na pandemia. A primeira temporada foi no pico ali, com máscara e bastante, assim, pautas na natureza. Com máscara na TV? Sim, em câmera? Sim, direto, só com máscara. E aí assim que tivemos beleza, vamos encerrar esse ciclo, minha cabeça, assim, abriu de ideias do projeto infantil que eu tenho, que eu comecei a falar para o Zico aqui, que é um livro, que é uma história, e aí vai virar um curta-metragem com clipe, historinhas de YouTube, enfim, para o programa com a Mari, que é o meu foco principal esse ano, para um outro projeto de podcast, que é que é sobre outras coisas também, que tem mais a ver com maternidade, parentalidade e tal. Então, assim, me abriu uma caixa de agora eu só vou fazer coisas que eu tenha que estejam totalmente alinhadas com o meu propósito de agora, sabe? Eu não vou mais fazer nada para TV se não tiver legal, porque eu só entrei nesse rolê
porque era muito massa. Era divertido trabalhar na MTV. No momento que não era, sei lá, se não fosse mais divertido, porque pra mim foi divertido até o final, né? Exceto o último dia que eu chorei cântaros. Eu despedindo lá da audiência do Acesso, chorando feio. Só faz sentido quando tá divertido, porque senão, né, bora fazer outra coisa. E aí começou a não ficar mais tão divertido. Eu falei super dos perrengues aqui do Anota Aí, mas eu me diverti demais fazendo Anota Aí. Foi muito divertido fazer o Anota Aí. Foi muito perrengoso também. Mas pensa na viagem, naquele mochilão que tu fez com as tuas amigas ou com os teus amigos quando tu tinha 19 anos. Né? A gente ri das histórias assim que parecem, meu Deus, como é que... E vocês vão viajar juntas? Como vai ser esse podcast? Não, a gente vai fazer bem do estúdio, com a horinha marcada, a gente gosta de previsibilidade. Pertinho de casa. Tá mais fácil. E qual vai ser o recorte? Como é que vocês estão pensando em... A gente concluiu que a coisa que mais importava era a gente estar junto e Fazer a aula. gente estar junto com a galera que acompanha a gente, gosta da gente, curte a gente e tal. E Que isso cresceu é a já, base do negócio já ser alguma coisa. E que aí convidar pessoas interessantes que tragam papos legais geraria já papos legais. Programa, sim. Isso já meio que já era o suficiente. Então a gente tá meio que indo por essa linha, assim. Bacana, muito legal. E vocês conseguiram juntar então uma equipe com quem vocês já trabalharam também? Então isso foi massa porque, enfim, né, nesse negócio verborrágico que temos, eu pelo menos, eu chamei a Mari, a gente se encontrou no festival, acho que 2 dias depois eu chamei a Mari para ir lá em casa, a gente comeu, né, um japonês, e aí a gente começou a falar mais ou menos do programa, aí eu falei, Mari, amanhã eu tô viajando pro Prêmio Multishow, eu posso falar que a gente vai fazer um programa no ano que vem, porque independentemente de se eu renovar com a Globo ou não, eu vou fazer esse programa, isso aí vai ser uma cláusula se for necessário, assim, a prioridade de 2023 é esse programa. A Mari, pode! E aí eu tava passando pelo tapete vermelho, aí perguntaram, e aí, projetos e tal, não sei o quê. Você manda um beijo pro Marimun. Eu falei, então, e não é que eu vou fazer um programa com a Marimun? E aí, assim, a galera que tava lá cobrindo a imprensa, todo mundo, tipo, virou o microfone e falou, o quê? O quê? O quê? O quê? Aí eu, sim, vou fazer um programa com a Marimun e tal, blá, blá, blá. E aí isso já foi para a imprensa, né? Lógico, contei que a gente tinha acabado de decidir, foi na noite anterior que a gente tinha decidido que estava tudo muito fresco, mas que sim, ia acontecer. E aí, quando isso foi divulgado, a Tata Werneck fez um stories falando que ia ficar muito feio se a gente não chamasse ela como primeira convidada. E a Tata nunca participou de nenhum podcast. Ela nunca aceitou nenhum convite para videocast, podcast. E aí ela vai ser a primeira convidada. Eu encontrei ela num evento na Globo, ela falou assim, vai ser assim, não sei o quê. E aí já tá a nossa primeira convidada. Muito legal. Tata, e aí a gente começou a perceber que as pessoas, assim, que são muito incríveis hoje, que nós somos as influenciadoras dos influenciadores. Sabe esse menino, que faz as melhores publis do mundo, mas ele ficou famoso com a Pfizer. A Pfizer. Quando eu chamei ele para fazer, ele vai participar também do Acessíveis, ele, o quê? Titi Miller me notou! Eu falei, não! Como assim? É clássico, a gente falar com a galera que a gente admira e a galera já fala que já admirava a gente da época do Acesso. Então, é muito gostoso. Você muito legal, muito bacana. Que é uma galera que hoje tem, sei lá, 25 anos, né, 27 anos, e na época era adolescente e saía da escola correndo para almoçar na frente da TV, assistindo Acesso e nos xingando. 13 anos atrás. É um número bom, é um número cabalístico. Muito bom. Deu galo, deu galo. Pode vocês pedirem um videoclipe, né? Se fosse pedir um videoclipe agora que tivesse a ver com o momento que vocês viveram. Com a cara do Acesso. Pode olhar para a câmera ali do Zico. Agora com vocês a gente vai de Bad Romance da Lady Gaga. Galera, é tudo! Eu vou chamar um clipe super, que é o nosso clipe. Qual deles? Até porque tu acabou de apresentar o show da Rihanna. We found love in a hopeless place. Esse era o nosso favorito. A gente só torcia pra ter pauta da Rihanna e passava só esse clipe. A gente ficava pedindo pra E passar ele foi só considerado o hino do ano de 2011.
Nossa, e lindo clipe, né? Estudei Muito isso legal. porque eu fiz a cobertura do show da Rihanna no... Tá fresquinho ainda, não deu tempo de esquecer. Olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi incrível mesmo. Obrigada! A gente está torcendo muito pro podcast de vocês, chamar alguém daqui também pra gente A participar. gente vai te chamar, com certeza. Legal, tá bom. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo legado aí, Nossa, por tudo que vocês total. estão construindo. Viu, Mari? A gente nem chorou. Não, graças a Deus. A gente tem. Toda vez que eu passo ali na Afonso Bovero 52, vem uma lagriminha, assim. Foi uma época boa, né? A gente era feliz e sabia, né? Era muito bom. Eu vou convidar todo mundo que participou para almoçar na Real um dia. Essa é a verdade. Ai, amada. Tem sido assim, tem sido emocionante.